Combate aéreo no Vietnã. Jatos portando mísseis de alta tecnologia dominam os céus. Para muitos, a arma é uma relíquia inútil de uma era ultrapassada. Eles não podiam estar mais enganados. Um combate aéreo brutal no sudeste da Ásia prova que os pilotos ainda precisam acertar os alvos para sobreviver. Agora você estará na cabine enquanto pilotos americanos fazem a mira e disparam em alguns dos combates aéreos mais empolgantes da era moderna. Experimente a batalha. Analise as táticas. Reviva o combate aéreo no Vietnã, a seguir em Combates Aéreos. Combates Aéreos, conflito no Vietnã. 20 de junho de 1965, início do combate aéreo no Vietnã. 4 Sky Raider A-1 monomotores, lançados do porta-aviões Midway, mergulham no espaço aéreo inimigo. A missão é apoiar uma operação de resgate. Havia um piloto da Força Aérea em perigo no extremo noroeste do Vietnã do Norte. E eles queriam muito tentar tirá-lo de lá. Os lentos Sky Raider não estão lá para combater. A missão é utilizar seus poderosos canhões de 20 milímetros para repelir tropas inimigas no solo. Mas o que eles não sabem é que vão entrar para a história por participar do primeiro combate aéreo da Guerra do Vietnã. O tenente Clinton Johnson pilota o avião número 3, Element Lead. Seu rádio está danificado e ele não pode se comunicar com o líder da missão, Ed Greathouse. A quilômetros do objetivo, o Element Lead gira e mergulha. Johnson o segue, pressentindo o perigo. Notei que mergulhamos muito e que estávamos voltando. Eu pensei, não estamos nem perto do piloto. O que será que aconteceu? Instintivamente, Johnson procura ameaças na floresta. Minha política era preparar as armas sempre que apontasse o nariz para baixo. Subitamente, um risco amarelo passa ao lado de sua cabine. Vi algo passar e pensei, parece um míssil terra-ar, mas está vindo de cima para baixo e ele faz o inverso. Então vi outro míssil atingir o solo. Nós estávamos bem baixos. Dois MiG-17 norte-vietnamitas disparam contra o Sky Raider. O líder persegue Johnson. Logo depois olhei pelo espelho e estavam atirando em mim. O MiG dispara rajadas letais de canhões de 37 e 23 milímetros. Eu podia ver dois tipos distintos de balas traçantes. A 37 milímetros, quando disparada, parece uma bola de tênis. As outras parecem bolas de golfe. Johnson foi surpreendido por um jato inimigo com todas as vantagens em um combate aéreo. O Sky Raider não fora projetado para isso. O Douglas Sky Raider A-1 foi concebido no final da Segunda Guerra Mundial como bombardeiro de mergulho. Somente sua versatilidade o manteve em serviço. O motor a pistão era muito mais econômico que um propulsor a jato. Isso conferia à aeronave autonomia de várias horas, característica ideal para apoiar ataques terrestres e missões de resgate, mas voando baixo e devagar, estava sujeito às rajadas do fogo inimigo.
Os pilotos dos jatos nos fizeram sofrer um bocado. E isso nos deixou agressivos. Nós ficamos um tanto irritados. O maior trunfo do Sky Raider são suas armas. 4 canhões M3 de 20 milímetros, cada um capaz de disparar 12 projéteis de 128 gramas por segundo. Uma rajada de 3 segundos dos 4 canhões dispara quase 150 projéteis explosivos sobre o alvo. Mas as armas do Sky Raider são otimizadas para o ataque terrestre. Não há um sistema de mira orientado pelo computador. O Sky Raider não foi projetado para o combate aéreo, muito menos para enfrentar o MiG-17 soviético. O adversário, o MiG-17, era pequeno, ágil, maneável e tinha canhões, 2 canhões diferentes. O MiG-17 é um caça de assento único desenvolvido nos anos 50, quase uma década após o Sky Raider. Os MiG propelidos a jato eram muito superiores em velocidade e taxa de subida. Seu sistema de armas foi projetado para o combate aéreo. Um simples disparo de seu canhão de 37 milímetros poderia destruir um Sky Raider. Mas este possuía uma pequena vantagem. As aeronaves mais lentas podem fazer curvas mais fechadas do que os velozes jatos. Perseguido pelos MiG-17, Johnson precisará despistá-los para sobreviver. Os Sky Raider desviam abruptamente. O Element Lead gira para a direita. Johnson e Charles Hartman para a esquerda. A formação se rompe. As asas do avião de Johnson ficam quase na vertical. A velocidade da aeronave despenca, mas o Sky Raider foi projetado para realizar este tipo de manobra. As asas espessas e longas do A-1 geram mais sustentação que as do MiG. Johnson pode se manter no ar a velocidades extremamente baixas, mas o MiG não pode. O Sky Raider pode realizar curvas fechadas. Devido à alta velocidade, o MiG só pode acompanhá-lo por um breve instante antes de ultrapassá-lo, subir de novo e retornar. Johnson esforça-se para olhar para trás. O piloto inimigo não acerta a mira. Ele deveria entrar na curva, mergulhar e disparar, mas não conseguiu. As balas traçantes passavam longe e nós relaxávamos um pouco. Então ele descia mais e disparava de novo. Após várias tentativas, os MiG desistem. Charles Hartman dispara uma rajada. Mas o jato inimigo se afasta facilmente. Ele começou a subir até atingir 3.000 metros e permaneceu nessa altitude. Johnson e Hartman vasculham o horizonte à procura de outros americanos. Achei melhor nos reunirmos ao líder. É doutrina da Marinha manter a formação sempre que possível. Eles voam próximo ao cume das árvores e circundam um pequeno morro. Johnson localiza o Element Lead. A situação é grave. Johnson e Hartman estão aqui. O MiG-17 está aqui, posicionado para abater os outros Sky Raider. O jato inimigo abre fogo. Johnson precisa agir rápido para salvar os outros. Sem mísseis, ele utiliza as únicas armas disponíveis, os canhões. A deflexão entre nós e o MiG era de 90 graus. Disparei uma rajada curta. Sabia que não ia atingi-los,
mas chamei sua atenção. Então, o MiG gira bruscamente para a direita. Ele veio direto de frente contra nós. Johnson salvou a esquadrilha, mas ele e seu piloto de apoio ficaram em perigo mortal. O MiG comunista aproxima-se para o ataque a 720 km por hora. O dedo de Johnson está no gatilho. Um combate aéreo nunca havia sido travado no Vietnã. Para os americanos, era fazer história ou morrer. Os pilotos Clint Johnson e Charles Hartman estão face a face com o terrível MiG-17. O MiG está em perfeita posição de ataque. A melhor estratégia seria subir e mergulhar na vertical, usando a velocidade para desferir ataques fulminantes. Surpreendentemente, o MiG continua sua trajetória retilínea, atacando alternadamente os dois Sky Raider. Em uma fração de segundo, as aeronaves vão se cruzar de frente e um deles vai morrer. Havia um gatilho de verdade no Sky Raider. Era um gatilho comum na alavanca de comando. Projéteis explosivos castigam o MiG. Ele passou entre mim e Charlie. E Charlie estava bem perto de mim. Pensei que fosse atingi-lo, colidir no ar. Passou perto, senti o deslocamento de ar. Acho que o piloto morreu na hora, antes de atingir o solo. Ele não tentou ejetar. Os Sky Raider fizeram o impossível. Duas aeronaves obsoletas abateram um jato inimigo com canhões. Os americanos olham a fuselagem que arde na floresta. O rádio voltou a funcionar. E Great Rouse disse: "Idiotas, vocês ainda estão aí?" Ele já estava perto da água a essa altura. E nós respondemos: "Sim, estamos." E ele continuou: "Há 10 inimigos chegando." Johnson e Hartman voltam direto para o porta-aviões. O mérito pela vitória histórica será de ambos. Em uma era em que mísseis de longo alcance deveriam reinar nos céus, os pilotos do Sky Raider provaram que armas obsoletas ainda podem decidir um combate aéreo. Mas em 1965, os combates aéreos deixaram de ser a maior preocupação. A tecnologia tornaria o confronto aéreo a curta distância uma prática ultrapassada. As armas evoluíram da Primeira Guerra Mundial, quando um biplano carregava metralhadoras no nariz, para a Segunda Guerra Mundial, quando um mix de armas era montado no nariz e nas asas do caça. Países como a Inglaterra usavam 8 metralhadoras pequenas. Os Estados Unidos sempre usavam 6 ou 8 metralhadoras maiores, calibre 50. A Alemanha e o Japão utilizavam um mix de metralhadoras e canhões. O objetivo era aumentar o poder de fogo e abater o caça ou o bombardeiro inimigo. À medida que as aeronaves evoluíram e se tornaram mais potentes, ficou claro que as metralhadoras calibre .50 haviam perdido o poder de abate. Surgia a necessidade de armas antiaéreas com diâmetros superiores a 15 milímetros, classificadas como canhões. Mas nos anos 50, a utilidade dos canhões foi questionada à medida que novas armas surgiram.
A tecnologia avançara muito e os caças passaram a carregar mísseis e radares. Então, alguns engenheiros disseram: vamos retirar as metralhadoras por causa do peso. Os novos mísseis dão conta do trabalho. Introduzido em 1960, o supersônico Phantom F-4 tornou-se rapidamente o principal caça da Marinha e da Força Aérea Americanas. O F-4 carrega duas armas principais de ataque: um míssil AIM-7 Sparrow de longo alcance guiado por radar e um AIM-9 Sidewinder de menor alcance termoguiado. Não há armas. Mas quando o confronto aéreo no Vietnã do Norte se agravou, os F-4 foram rapidamente requisitados para enfrentar caças tecnologicamente inferiores como o MiG-17, cujos mísseis eram falíveis a curta distância. Para esse tipo de combate, o F-4 precisava de uma arma. Em uma batalha aérea, como nas batalhas terrestres, seria bom ter um rifle, uma pistola e uma faca. Ou seja, mísseis AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder e um canhão para usar quando necessário, na situação certa. Após meses de debate, em maio de 1967, a cúpula da Força Aérea resolveu adicionar um canhão ao Phantom. Foi uma decisão sábia. 22 de maio de 1967, o tenente-coronel Titus lidera uma esquadrilha de Phantom F-4 em uma missão de escolta sobre o Vietnã do Norte. Estes Phantom, os primeiros equipados com canhões, escoltam 16 caças-bombardeiros F-105 até o alvo, um depósito de suprimentos perto de Hanoi. A região está infestada por caças MiG. Titus está a grande altitude e à direita dos F-105. Eu podia vê-los, estava distante, não precisava me concentrar neles. Eu podia varrer os céus visualmente. O segundo piloto do coronel, primeiro-tenente Milan Zimmer, opera o rádio e o radar. Eu estava no radar tentando detectar algo à nossa frente. Assim saberíamos se havia algum perigo. Tudo parecia normal, mas uma ameaça letal se aproxima pela retaguarda dos Phantom a mais de 960 km por hora. Dois reluzentes MiG-21 chegam para atacar. Titus está aqui, 300 metros acima dos bombardeiros. Os dois MiG-21 estão aqui, atrás de Titus. Os MiG vão adotar a estratégia de atacar e fugir, disparando seus mísseis atol termoguiados e se afastando para evitar o combate. Olhei para trás e vi dois mísseis chegando. Eu disse girar e viramos para a esquerda. Os mísseis inimigos falham e erram o alvo. Os MiG aceleram e sobem. Titus gira para a direita e dá a aceleração total. Senti sede de sangue. Eu estava atrás deles. Agora eles eram o alvo. A virada faz parte do jogo. Os MiG buscam altitude. Os Phantom rasgam os céus e a perseguição tem início. – 22 de maio de 1967. Os pilotos de F-4, tenente-coronel Robert Titus e tenente Milan Zimmer, perseguem dois MiG-21. As aeronaves sobem a uma velocidade incrível, 864 km por hora.
O motor duplo do caça de Titus produz 2 vezes mais empuxo que o do MiG. Ele se aproxima rapidamente. Embora o F-4 seja equipado com canhão, a prioridade de Titus é outra. O objetivo era me aproximar do MiG, me posicionar e disparar um míssil. No assento traseiro do F-4, Zimmer opera o radar freneticamente, tentando fixar o alvo para disparar o míssil Sparrow. No assento dianteiro, Titus espera o aviso sonoro para lançar o míssil termoguiado. Bob recebeu o aviso sonoro para o AIM-9. Soou bem alto. Então, ele lançou o míssil. Quando o Sidewinder é lançado, o MiG entra nas nuvens. O míssil entrou pelo mesmo buraco que o MiG fizera. O míssil atingiu a turbina e explodiu. Eu não vi a explosão, mas ao passar pela nuvem, havia fragmentos caindo e fumaça no ar. Um MiG fora abatido, mas ainda restava outro. Titus gira à direita para colocar o MiG na linha de fogo. Ele ordena que Zimmer alinhe o radar à mira. Titus dispara um míssil Sparrow. O piloto do MiG reage com astúcia. Ele girou para a esquerda e começou a descer. Foi nesse momento que o combate aéreo realmente começou. Titus gira para a esquerda e desce para iniciar a perseguição. A Força G impulsiona os pilotos do Phantom contra os assentos. O F-4 mergulha riscando os céus. O piloto do MiG realiza manobras evasivas. A força G nas manobras era alta. O inimigo conduzia o jato a 800, 960 km por hora. Foi um show e tanto. Quanto mais o jato desce, mais se mistura a inúmeros reflexos no solo. Os mísseis de Titus não conseguem fixar o alvo. Um piloto hábil conduzindo o melhor avião do bloco soviético não é uma presa fácil. O MiG-21 é um caça de um só assento capaz de atingir Mach 2, um adversário à altura do F-4. O MiG-21 é mais leve e mais ágil, mas não tem a potência do Phantom. As manobras do MiG podem despistar qualquer míssil de Titus, mas este F-4 possui um canhão. Percebeu-se no Vietnã que era bom ter um AIM-7, um AIM-9 e um canhão. Todos os elementos para um combate aéreo. Quando houve a necessidade de uma arma, surgiram projetos com o Su-16, um canhão no centro do avião. No centro da unidade Su-16, havia um canhão rotativo M61A1 de 20 milímetros. A arma era alimentada por uma pequena turbina que aproveitava a pressão do ar durante o voo. Quando a turbina girava, a corrente elétrica gerada acionava o canhão. A arma tinha um poder de fogo incrível. Disparava mais de 6.000 rajadas por minuto. Mas o projeto tinha vários pontos negativos. O problema foi que eles retiraram o tanque central de combustível para colocar o canhão. Eram 2.280 litros de combustível a menos. Além disso, o canhão e a mira não eram bem alinhados. Era mais um spray de balas do que disparos precisos. A despeito das limitações, os pilotos do F-4 tinham uma arma à qual recorrer caso os mísseis falhassem.
Agora, Titus seleciona o canhão no painel de armas. Na barriga do F-4, a turbina gira com a pressão do ar. Titus está pronto. A mira é inútil. Ele precisará do instinto de caçador para abater o MiG. Toda vez que eu disparava, ele revertia e saía da mira. Quanto mais Titus e Zimmer se aproximam do solo, maior é o perigo. Havia projéteis por todo lado, cinzentos, pretos, estavam por toda parte. 2 mísseis terra-ar são lançados contra o F-4. Olhei para o lado e vi o que parecia um poste de telefone vindo. Baixei instintivamente a cabeça. O míssil parecia estar perto. Acho que Titus não o viu. Eu estava muito focado no MiG para me preocupar com isso. Minha função era abatê-lo. O piloto do MiG está ficando sem opções. Titus se aproxima. O MiG nivela as asas e realiza uma manobra evasiva de intensa força G. Para alinhar o nariz do F-4 com o MiG, Titus puxa o manche com força para compensar a maior deflexão causada pela arma montada sobre o avião. Não sabia quantos disparos fazer. Coloquei o canhão na posição 12 horas. Acionei o gatilho e disparei uma rajada. As balas rasgam a fuselagem do MiG-21. A M61 dispara 6.000 projéteis por minuto. Quando se puxa o gatilho, são cerca de 50 projéteis de 20 milímetros explosivos, incendiários e perfurantes. Titus sobe para não ultrapassar o alvo. Eu subi e girei para atrás dele de novo. Mirei, apertei o gatilho e a arma travou. Mas os americanos já haviam feito estrago suficiente. O MiG estava voando assim. Eu disse, ele está caindo. O piloto não ejetou. Robert Titus e Milan Zimmer abateram 2 MiG em um único combate aéreo. Na segunda vitória, a eficácia do M61 validou os recentes argumentos de que os F-4 deveriam portar um canhão além dos mísseis. Nos meses seguintes, os F-4 que entraram em serviços no Vietnã foram equipados com modernos canhões. O modelo Sul-23 surgiu a partir do Sul-16. Durante os testes em campo com o modelo 16, os pilotos notaram que em baixa velocidade, a turbina que alimentava o canhão não produzia energia suficiente para acioná-lo. O novo modelo 23 possuía fonte de energia própria e mira computadorizada. Com uma arma confiável, os F-4 poderiam ser mais agressivos em batalha. O capitão Dee Simmons foi um piloto arrojado. Em novembro de 1967, ele provou que um piloto agressivo e uma arma formam uma combinação letal. Em 6 de novembro de 1967. O capitão da Força Aérea Darrell D. Simmons e seu copiloto, o capitão George McKinney, lideram a missão Safira, uma das 2 missões em que os F-4 escoltariam bombardeiros F-105 até o alvo no Vietnã do Norte. Simmons posiciona-se acima dos bombardeiros para visualizar qualquer ameaça inimiga.
O rádio rompe o silêncio com um aviso do controle de radar. 2 esquadrilhas de MiG-17, 48 quilômetros ao sul. Os MiG-21 estão a 250 em 30. Entendido. Os MiG-21 representam a maior ameaça. O capitão ordena que todos ejetem os tanques e girem à esquerda para interceptá-los. No assento traseiro do F-4, McKinney tenta fixar o radar no inimigo. Veja se consegue pegá-los. Estou tentando. Estava muito nublado naquele dia, especialmente o setor em que entramos. Íamos nos encontrar de frente. Os pontos na tela do radar se fundem e somem. Eles estavam acima ou abaixo de nós. Não sei, pois nunca os vimos. Simmons acredita que os MiG já tenham passado por ele. Nesse caso, a esquadrilha de F-105 estaria em perigo. Simmons rapidamente reverte o curso e acelera na direção dos bombardeiros. O papel do piloto de caça era atacar e defender, não abater os MiG. Éramos como pastores, protegíamos a força de ataque e convencíamos os MiG a não se envolver. Os F-4 nunca localizaram os MiG-21. Mas a manobra abriu a guarda para um MiG-17 oportunista. Chamei o Jim e disse, 11 horas embaixo. Ele disse, são os F-105. Eu respondi, o último não. Está disparando. Ele disse, sim, vamos lá. Simmons está aqui, a 1.500 metros de altitude. O MiG-17 está aqui, 600 metros abaixo dele, atacando os F-105. Se não atingir o MiG em poucos segundos, Simmons perderá um bombardeiro. Ele realizará uma manobra de intensa força G para se posicionar atrás do MiG. O capitão puxa o manche, acelera a máquina ao máximo e gira para a esquerda. O Phantom mergulha em uma curva de 135 graus. A velocidade logo supera Mach 1. Estávamos realmente determinados. Ou o abatíamos ou colidíamos contra ele. Creio que foi a postura que assumi. Quando a agressividade toma conta de você, você ataca com tudo o que tem. A missão maior era tirar aquele MiG da retaguarda dos F-105. Simmons alinha-se ao MiG que está 2,5 km à frente. A esta distância, a melhor opção seria o míssil Sidewinder termoguiado. Mas a esquadrilha de F-105 à frente do MiG torna a estratégia arriscada. O míssil não faz distinção entre a fonte de calor amiga e inimiga. Foi quando eu decidi usar o canhão. Disparamos balas traçantes fora do alvo só para afugentá-lo. O MiG avista os projéteis traçantes e gira para a esquerda. O MiG parece que parou no ar e então deu a volta. Neste momento, Simmons tem duas opções. Um piloto menos experiente tentaria acompanhar a guinada do MiG no mesmo plano, o que não é possível com o F-4. Ele passaria o MiG que viria atrás dele. Mas um piloto habilidoso saberia que ainda poderia atacar, e foi o que Dee fez. Não podíamos acompanhá-lo. Tivemos de ir para outro plano. Simmons realiza a manobra conhecida como ioiô.
Ele sobe verticalmente, reverte e mergulha sobre o MiG e se posiciona na retaguarda. É uma manobra que explora a potência bruta dos Phantom. Eu puxei o manche e fiquei na vertical. Subimos a 3.660 metros e a velocidade caiu para 400 km por hora, baixa para um F4. Ele empurrou o manche para baixar o nariz e permitir que a velocidade ultrapassasse Mach 1. Então fomos atrás do MiG. O piloto norte-vietnamita perde Simmons de vista. Acho que ele nem nos viu. O inimigo olhou para os lados, mas estávamos acima dele. O piloto do MiG não sabe que o Anjo da Morte está logo acima. Ao nos aproximar do MiG, o piloto notou nossa presença e subiu girando para a esquerda. Dee alinhou o nariz para disparar. Ao tentar evadir, o piloto do MiG expõe toda a extensão da aeronave e se torna um alvo perfeito. Simmons dispara uma rajada de 3 segundos. Aproximadamente 27 quilos de munição altamente explosiva devastam a cauda do MiG. Eu olhei para baixo e vi a fumaça e os fragmentos saindo do avião. Após atingi-lo, eu emparelhei meu avião com o dele. Ele olhou para mim e começou a cair. O piloto ejetou antes de atingir as árvores. O paraquedas abriu e ele sumiu na floresta. Simmons e McKinney haviam abatido seu primeiro MiG. E o mais importante, a esquadrilha F-105 atinge o objetivo e retorna em segurança. A missão é um sucesso. Simmons e McKinney se reúnem com o restante da missão Safira e juntos retornam ao Golfo de Tonkin. Mas no caminho de volta, McKinney avista um brilho prateado. Eu estava olhando ao redor e mal pude acreditar no que vi. Havia outro MiG-17 dirigindo-se para o oeste. Nenhum piloto de F-4 jamais abatera 2 aviões em um único combate. Simmons e McKinney estavam prestes a fazer história. – 6 de novembro de 1967. Darrell Simmons e George McKinney localizam um MiG-17. O jato inimigo voa próximo à floresta, confundindo-se com os reflexos do solo. Disparar um míssil termoguiado seria inútil, mas Simmons dispõe de um canhão. Simmons está aqui, a 900 metros de altitude. O MiG-17 está aqui. Mais uma vez, Simmons usará a manobra de mergulho para se aproximar do alvo. Nós simplesmente aceleramos e, como eu disse, queria colocar o avião bem atrás dele. Simmons faz uma curva acentuada à esquerda. Ele fica a menos de 2 quilômetros do inimigo. Perto da velocidade do som, o Phantom pode cobrir esta distância em uma fração de segundo. O MiG voa a baixa altitude em direção a uma pequena colina no horizonte. Pensei que a tática dele seria: posso virar mais rápido que o F-4. Vou até a colina, viro no último minuto e ele colide contra o morro. A velocidade de ultrapassagem de Simmons é de 320 km por hora. Ele está perto do solo e próximo demais para usar os mísseis.
Mais uma vez, Simmons dependerá do canhão para abater o inimigo. Nós nos aproximamos na velocidade do calor. Eu olhei adiante do assento dianteiro e vi as estrelas vermelhas nas asas do MiG. Estávamos perto, era hora de disparar. Eu me posicionei o mais rápido possível e disparei. O gravador de bordo registra o entusiasmo de Simmons. Dee, estou pronto. Ok, lá vamos nós. Pegamos! Tudo limpo, Safira 3. Ele está caindo em chamas. Nós o pegamos. Ok, Safira, vamos sair daqui. Dee, te amo. Estou certo de que a primeira rajada explosiva atingiu o tanque de combustível. Logo após, o MiG se transformou em uma bola laranja de fogo. Foi rápido. O F-4 estava tão perto da explosão que Simmons não teve outra escolha senão tangenciar a bola de fogo. A fumaça sugada pelas entradas de ar provoca falha nos motores do Phantom. Estávamos felizes até passar perto da bola de fogo. Sem oxigênio, o fluxo de ar... As lâminas do compressor do jato simplesmente pararam. Àquela altura, achamos que iríamos direto para o Hilton de Hanoi, pois estávamos na floresta, bem perto de Hanoi. Mas o receio logo terminou. As lâminas do compressor do Phantom começam a funcionar e os motores retomam a potência máxima. Simmons decide que é hora de voltar. O capitão Simmons e McKinney retornam em segurança para a base em Ubon, na Tailândia. Eles foram os únicos pilotos de F-4 a abater 2 aviões inimigos na Guerra do Vietnã. Dee, como foi? Pegamos 2. Maravilha! Na Guerra do Vietnã, mais de 24 MiG foram abatidos com o canhão de 20 milímetros. Em muitos casos, se o piloto americano não tivesse a arma à disposição, o MiG não teria sido destruído. Ficou provado nas guerras que a arma mais eficaz é o canhão, pois pode-se apontá-lo facilmente para o inimigo. Se tiver uma boa mira e acertar, a arma é letal. A confiabilidade e os modernos sistemas de navegação consolidaram o míssil como a principal arma de caças tais como o Eagle F-15 e o Raptor F-22. Mas as experiências no Vietnã não foram em vão. Hoje, estes caças avançados também são equipados com canhões internos. Em muitos casos, o canhão foi mantido porque em combates a curta distância, nada como o canhão. Pode-se dispará-lo de perto e instantaneamente. Ele não será desviado por nenhum dispositivo eletrônico. A bala atingirá o alvo. A despeito dos avanços, a tecnologia sempre pode falhar. Quando isso ocorre, o combate é decidido a curta distância com o uso de armas.